O tema seguinte é a existência ou não de Deus, Pascal e as duas provas. Eu tenho batido nessa questão da existência de Deus porque é muito relevante restaurar o equilíbrio, a centralidade da civilização, que esteve muito voltada para Deus em algum momento e agora está muito voltada para a natureza. A gente tem que ver e Deus natureza, o equilíbrio geral. E Pascal, nesse mesmo livro do Herwood, mais na página 73, Pascal foi um cara brilhante, Blaise Pascal, 1623 e 1662, viveu só 39 anos entre datas. Mesmo naquele tempo era uma existência muito curta, ele podia ter feito muito mais. Mas ele tinha uma ideia, como ele foi um dos inventores da probabilidade, ele tinha uma ideia errada a respeito de Deus. Ele formou um quadrando, duas oportunidades apontando para Deus e duas apontando contra Deus. E ele foi sim, dizendo que era melhor apostar em favor de Deus, porque se ele ganhasse estava no seio de Deus, e se perdesse não perdia nada. A explicação é mais demorada do que essa, mas ele transformou o desenho de mundo todinho num mero jogar de moedas, cara e coroa. E então na página 73 ele diz assim: uma vez que, segundo ele, a questão da existência ou não de Deus não pode ser resolvida definitivamente de uma forma ou de outra, aí segue-se a questão das apostas, que é super cínico. Eu não imagino como que Deus, ou como que você e eu, né, iríamos aceitar uma criatura que oportunista, no mínimo oportunista, porque se aposta e perde, não tem nada a perder. Se aposta e ganha, tem a ganhar Deus. Então, não é uma oferta de si, é um jogo probabilístico. Só que, evidentemente, a carga de potências, que é Deus, o não finito, que engloba todos os universos no pluriverso, todos os desenhos possíveis e imagináveis, naturalmente sai bastante de probabilidade. E eu não acredito que seja interessante para tal entidade, ou seja, a oferta generosa de Pascal, tratar as possibilidades dessa forma. E com relação às duas provas, estão ofertadas lá para cima. Uma prova vem através de Gödel, a prova de Gödel, o teorema da incompletude, e a segunda vem daquele raciocínio a respeito da natureza. E a terceira prova é a respeito de tudo, daquela frase que está antes também: tudo é relativo. É uma demonstração bem simples, mas que diz respeito ao absoluto. Só que se deduz que se a natureza é o relativo, então a natureza ou a natureza, não natureza, Deus é o absoluto. Então tudo é relativo
Repetindo, ou é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, tem a palavra tudo, que é absoluto. Então, o absoluto existe. E se é falso, essa frase, tudo é relativo, então não é tudo. Existe um elemento que não é relativo. Esse elemento, sendo o oposto complementar de relativo, é o absoluto. Então, o absoluto existe de qualquer forma. Então, Pascal estava errado. E a aposta dele não vale absolutamente nada. É irrelevante e é covarde. Porque uma pessoa que diz que está indo para a luta, defender a nação dela, e contrata um dublê, ela não está sendo honesta, ela não está se empenhando verdadeiramente. E se aí o dublê tem um ato heróico e por isso deve receber uma medalha, não é a pessoa que contratou que deve receber a medalha, é o dublê, porque foi ele que se expôs aos perigos da existência. Pascal não se expôs a perigo nenhum, é um golpista. Ele inventou a máquina dele lá, Pasqualina, para fazer conta com o pai dele, que era fiscal e contador, né? E se fosse hoje, seria um investidor de Wall Street. Eles são chamados de investidores, são oportunistas. Ficam procurando a oportunidade obsessivamente. É a superformação da oportunidade. O oportunismo é uma doença mental. Então, Pascal era um oportunista. Ele era uma pessoa medrosa, que não se comprometia com nada. Ele queria se livrar das dificuldades com base nesses raciocínios, como diz o povo, chuebas, roscófios, são raciocínios de terceira ou quarta qualidade, são raciocínios infantis. Uma pessoa que temerosa, que não quer participar da vida e acha que é mais esperto que os demais. Não posso crer que seja um ser humano recomendável.